Boa noite. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o pensamento, sobre sua importância e sobre o que ele gera em nossa existência, uma vez que ele é uma fonte geradora. Tudo na natureza, tudo começa com o pensamento. E através das energias vai se formando todas as coisas. Começando pelo pensamento divino que levou à criação do universo. Mas eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês que vai nos... Aí, então, eu estou aprendendo a mexer com slides e consegui fazer esses slides com movimento. Aí eu fiquei feliz da vida. Então, esse slide vem mostrar o pensamento como fonte geradora, condutora de energias. Nós pensamos e criamos continuamente. Nós estamos envoltos em energias, mas quem comanda essas energias são os pensamentos. Aquele que comanda a energia é o pensamento. E nosso pensamento trabalha o tempo todo. Às vezes nós perdemos o controle sobre ele e nos pegamos pensando coisas assim incríveis, absurdas. Basta que alguma coisa aconteça com o nosso familiar, com o filho, chegando mais tarde, para nós pensarmos uma série de coisas, sem perceber que estamos criando pensamentos que podem interferir. Porque estou com um pensamento negativo, que alguma coisa pode acontecer. E quando eu penso, eu crio o quadro fluídico numa ideoplastia daquilo que eu estou pensando. Se eu penso positivo também, é o mesmo princípio. Eu vou criar situações positivas. Daí essa importância tão grande do pensamento. E nas doenças, então, ele pode ser a causa de nossas doenças. Ou é a causa. Mesmo falando em outras existências, porque tudo fica gravado. Veremos aqui, nós temos diversos corpos. Nós temos o corpo físico, que é esse que nós estamos ocupando enquanto encarnados. Nós temos o corpo vital, ou duplo etérico, como pode ser chamado, é onde está a vida, a vitalidade para o nosso corpo físico e que é a sua alimentação, juntamente com aquilo que ingerimos. Nós não vamos entrar no mérito, mas a gente encontra aí a explicação da importância de determinados alimentos e a questão do excesso de alimentos que, logicamente, vão constituir gastos maiores da área vital, podendo causar doenças ligadas aos órgãos desse centro de força que está aqui, está mais ou menos
altura do estômago. Nós temos diversos chakras e eles aqui estão demonstrados através desses pontinhos. Mas vamos lá. Nós, ao desencarnarmos, deixamos esses dois corpos. A vitalidade se extingue e o corpo físico vira pó. Mas ficou aquele que nós continuamos com ele, que é o nosso perispírito ou corpo astral, ou ainda corpo espiritual, dependendo da filosofia ou das filosofias, eles são chamados de formas ou de forma diferente. E esse corpo é onde está armazenado todas as informações da vida presente que acabamos de deixar e das vidas anteriores. E todos os nossos pensamentos continuam passando, se estamos encarnados através dele, para o corpo físico, e se não, permanecendo aqui no perispírito, que é esse condutor. Ligado a esse condutor, nós temos o corpo mental, que ainda não é a sede do pensamento. A sede do pensamento, ela está no espírito. O corpo mental vai ser um corpo que está mais próximo ao espírito e que vai trabalhar com esse pensamento e distribuir para o corpo. Isso são, assim, atividades que acontecem ao mesmo tempo, é como uma engrenagem que vai acontecendo. E os nossos pensamentos positivos, eles vão agregar energias para os nossos corpos, dependendo da situação que estejamos, encarnado ou desencarnado. E os nossos pensamentos negativos, eles podem ficar como energias condensadas e repercutirem no nosso corpo físico, causando doenças. Se esses pensamentos negativos são energéticos, são fontes criadoras passadas para o nosso corpo físico, e de acordo com a sua qualidade, nós vamos ter problemas. Suponhamos que nossos pensamentos negativos estejam ligados à sexualidade. Logicamente, nós vamos ter essas energias em desequilíbrio nessa área. Se é na área de alimentação, vai ser aqui. As irritações também, as raivas, as cóleras, nos trazem problemas sérios para esses pontos aqui, localizado no plexo solar, no chakra básico. E se são problemas de ordem ou de ordens emocionais, vai afetar essa área da emoção. E se falamos mal demais dos outros, esse ponto aqui da traqueia, esse chakra localizado assim na altura da garganta, ele vai nesses órgãos, ele vai sofrer consequências. E assim por diante, vocês podem perceber, tanto no corpo espiritual,
como no corpo físico, em todos esses pontos energéticos, esses pontos de força, existe uma série de ramificações ligadas a ele, que são os fios condutores para o nosso corpo. Mas vamos interromper esse compartilhamento e voltar à nossa conversa aqui. Após esclarecido esses pontos, nós vamos ver que nosso sofrimento, ele está relacionado à nossa forma de pensar. Se eu tenho pensamentos infelizes, eu vou atrair, nós vamos que ele é um dínamo, ele é gerador. Eu recebo de volta aquilo que eu crio. Todas as vezes que eu penso, eu crio e trago para mim o resultado daquilo que eu crio. Logicamente, as doenças serão consequências das nossas criações infelizes. E por um processo de sintonia, nós vamos também atraindo companhias aqui na Terra, de pessoas encarnadas, e, sobretudo, de espíritos que possuem a visão daquilo que eu crio com o pensamento e são atraídos pelas minhas energias numa situação de sincronicidade, um processo de atração, de união. Eu penso, eu crio, eu atraio companhias. E essas doenças que são geradas, às vezes, vêm de encarnações anteriores, onde esses pensamentos negativos foram cristalizados e, ao formar um novo corpo físico, ela se manifesta, porque ela está lá no computadorzinho, que é o nosso perispírito. E aí são aquelas doenças de difícil diagnóstico pela medicina. São doenças emocionais muito sérias e doenças físicas decorrentes. Por isso, é necessário, o mais breve possível, nós educarmos as nossas emoções para que a gente possa ir limpando tudo aquilo que nós cristalizamos. É uma mudança, é uma educação. Todas as vezes que eu tenho pensamento negativo, eu preciso fazê-lo parar. Ele é como um cavalo desembestado, extravagante, que quando ele galopa, eu tenho que puxar as rédeas para pará-lo, e é necessário muito esforço, uma respiração, a oração, que é a nossa maior defesa, e nova direção do pensamento. Em pouco tempo, ele pode voltar àquele ponto. E eu vou insistindo, porque ele se cristalizou e eu acostumei tanto a pensar negativo que eu tenho que descondicionar tudo isso. E à medida que eu vou descondicionando, eu vou me tornando mais livre, muito mais livre. E daí para frente, eu posso começar um processo de cura que, dependendo da situação, não vai se concretizar nessa existência, mas ele iniciou e numa próxima existência eu vou estar muito mais apto e muito mais livre para a aprendizagem que me é devida no processo evolutivo.
Mas vejamos, o pensamento positivo, ele vai gerar fortalecimento do campo psicofísico, a expulsão das doenças, gerar ondas de bem-estar e ajudar na aproximação de boas companhias. Estamos no tempo da pandemia, do coronavírus. Se eu entro num processo de medo e de pensamentos negativos, eu estou diminuindo a minha imunidade e estando muito mais apta ou muito mais suscetível a contrair a doença. É aquilo. Pensar positivamente, a doença está aí. Nós não podemos mudar a direção dela, mas nós podemos mudar a qualidade delas ou dela. Se nós contrairmos, vamos pensar positivamente e ajudar a nossa defesa imunológica a agir, sem entrar em pânico. E se viermos a desencarnar, nós só estaremos mudando de dimensão. Simples assim. Continuaremos a viver, a ser essa individualidade que nós somos. Em contrapartida, eu já falei dos pensamentos negativos, né? Dessas criação de formas, pensamentos, que são muito importantes, da criação da psicosfera viciada em volta de nós. Eu sou a primeira pessoa que respira a energia negativa que eu movimentei. Veja, então, a insistência faz com que eu crie uma atmosfera viciada em volta de mim. A minha aura vai permanecer nos pontos principais de uma coloração mais escura e impedindo que energias penetrem nosso corpo físico. Energias essas que o nosso corpo vital traz para nós. E ainda podemos dizer que as doenças emocionais de difícil cura, a causa, segundo os filósofos, os estudiosos e os cientistas, leva a tudo isso que eu falei. Tem um vídeo chamado Nós, e ele mostra a influência do nosso pensamento em um pingo d'água. É muito interessante, procurem na internet, porque vocês vão ver que um pensamento positivo em relação a um pingo d'água, ele muda totalmente a forma como ele cai. E um pensamento negativo, o que influencia? O que gera? E aí, nós temos que ter cuidado com as nossas decepções, com as nossas perdas afetivas, com as nossas culpas, com as nossas ambições desmedidas e com o nosso orgulho. Nós nos julgamos melhor do que os outros, sem perceber, nós achamos que somos melhor todas as vezes que nos comparamos ao outro e pensa, eu não sou assim. Não é que a gente não possa fazer essa comparação, mas lembrar que aquele que não tem ainda aquela conquista, ele vai ter. Cada um tem o seu limite. Se você conquistou,
Já? Estenda as mãos àquele que ainda não conquistou. E não considere ele um pobre coitado ou um ser destituído de inteligência. Ele vai ter. Todos nós chegaremos ao Pai da mesma forma. Por isso que Jesus colocou que era o caminho, a verdade e a vida. Todos chegarão ao Pai através de mim. Veja a importância de nós seguirmos os ensinamentos. São antigos. E Jesus deixou tudo muito claro. Mas agora que a nossa inteligência está permitindo refletir e perceber a importância do pensamento, chegar aos livros de autoajuda. Eu acho que tem no máximo 15 anos esses livros, e que tem ajudado a muitos. Tem até livro de autoajuda para como enriquecer. Então, vamos buscar ajuda para nos conhecermos, que através do autoconhecimento nós vamos mudando o nosso pensamento. Eu digo mais uma vez, cuidado com a culpa. A culpa nos paralisa. Ao nos analisarmos e percebermos culpa, vamos nos perdoar. Vamos perdoar o outro e eliminar esse ponto da nossa vida. Eu sei que não é fácil. O perdão é uma construção tijolinho a tijolinho. Não é de uma vez eu dizer, quero perdoar, eu quero me perdoar, que vai acontecer. Então, eu vou construir esse castelo do perdão, tijolinho com tijolinho, e vou perdoar. Com o tempo, eu me perdoo, com o tempo, eu perdoo o outro, à medida que eu começo a entender a importância de tudo isso na minha vida e que tudo isso tem relação com o pensamento, com a minha forma de pensar. Mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E eu tenho aqui uma poesia que foi feita especialmente para essa live, é escrita por minha amiga Zanilda Freitas, de Goiânia, já residiu em Roraima e agora está em Goiânia. E quando eu conversei com ela sobre essa ideia da série e de falar sobre pensamento, ela fez este poema. Ela começa: o pensamento. Penso, logo existo. Toca um sino em minha mente, a energia desconhecida. O pensamento voa como pirilampos a piscar e iluminar noites escuras. Da expansão do pensamento em oração, imagino ver a face iluminada de Jesus. Retorno à infância e, vestida de anjo, coloco uma coroa de flores em Maria. Num instante, posso chegar a Vênus, visitar estrelas e outras galáxias. Em segundo, percorro o universo infinito sem sair do aconchego do meu ninho. O pensamento é livre, sem amarras, na linguagem do amor ou do ódio, ou sentimentos que dão asas à consciência, onde se alojam a gratidão, o bem ou o mal. Esse mistério poderoso e imensurável traz em si o poder da cura e do perdão. Transforma vibrações em luz ou trevas, acalenta com harmonia o espírito confuso. De que essência é feito o pensamento? Energia quântica ou alquimia bioquímica? Pelo toque do sino em minha mente,
consigo perceber que o pensamento não é matéria conhecida, não é alquimia, é o invólucro sutil do espírito eterno. Muito obrigada.